A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, quem vos saúda é sua irmã em Cristo Jesus, Estefânia. Hoje, no nosso estudo bíblico, vamos estar falando aqui sobre a palavra da figueira seca, que se encontra em Marcos, no capítulo 11, do versículo 12 ao 14 e depois do versículo 20 ao 26. Amém? Vamos estar lendo aqui. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora do 20 a 26. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que em qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar com o seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis ou tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás nos céus vós não perdoará as vossas ofensas. Amém? Só até aqui, meus queridos amados irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus. A palavra aqui de Deus nos diz que Jesus estava saindo, de Betânia, e eles estavam a caminho. Glórias a Deus, aleluias. E ali, eles, passando ali no caminho, Jesus viu uma figueira muito bonita, cheia de folhas. E ele, chegando até a figueira, porque eles estavam ali com fome, ele não avistou nenhum figo. A palavra de Deus vai dizer que não era tempo da produção de figos, Então ali, como eles não acharam, como Jesus não achou frutos naquela figueira, Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira. Sempre a gente escuta, que Jesus abençoa, Jesus cura, mas aqui essa palavra vai falar que Jesus amaldiçoou aquela figueira para que ninguém mais comesse algum fruto daquela figueira. Então, assim, o que a palavra de Deus quer nos dizer com isso? Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor nosso meio, glorificado é o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer, se você for olhar no outro sentido, que nós representamos a figueira, e que nós temos que dar frutos para Deus. Vai chegar um tempo que Jesus vai chegar até nós, e vai querer ver os nossos frutos. Ali no caso, ele tinha que esperar as estações, o tempo ali, daquele fruto gerar, naquela figueira ali, existente nas árvores. Mas vai chegar tempo que Jesus vai chegar até nós e vai querer ver os nossos frutos. E ele não vai esperar a estação certa, para a colheita do nosso fruto. Ali aquela árvore, aquela figueira ali, ela tinha o tempo certo dela dar o fruto. Mas nós temos que sempre dar fruto. Amém? É lógico que nós temos que fazer tudo dentro das etapas, Começo, meio e fim. Não adianta pular etapas, que não dá certo. Tudo tem um processo, tem uma etapa a se seguir. Mas Jesus chegou até aquela figueira, para poder colher os frutos, não tinha. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. E aquela figueira imediatamente foi secando-se ali. No entanto, que eles passaram ali no outro dia, Pedro até falou com Jesus, seu discípulo, que aquela figueira que Jesus amaldiçoou, ela secou-se.
né? Estava seca, né? Estava morta, já não servia mais, né? Para poder dar frutos. Então, aqui a palavra de Deus, né? Nos alerta, né? Referente a isso, para nós podermos buscar dar frutos para o Senhor, porque Ele virá até nós nos cobrar, né? Ele vai querer resultados de nós. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Né? Jesus, Ele vai chegar até nós querendo resultado. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Aquela árvore, aquela figueira que não produzir bons frutos, será cortada e lançada no fogo eterno, se você for olhar em outro sentido. Né? Quantas pessoas aí vivem de aparência, às vezes prega, mas não vive aquilo que prega. Né? E Deus, Ele não quer ver só folhas, Ele quer ver os frutos, mas Ele não quer ver frutos, né? Somente em algum período. Ele quer que nós sempre venhamos dar bons frutos. Aonde nós estivermos, nós temos que ser verdadeiros cristãos. Amém? Infelizmente, a gente vê tantas pessoas falsas. Às vezes ela é de um jeito em um lugar, em outro lugar ela é de outro jeito, né? É triste isso, né? É desprezível você conhecer pessoas assim. Mas, né, ainda bem que, graças a Deus, a palavra de Deus transforma vidas. E Deus quer usar cada um de nós para poder buscar, né, conhecimento e pregar a palavra de Deus, para nós produzirmos bons frutos. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor em nosso meio. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Eu vou estar lendo aqui em Mateus 7, no versículo 15 ao 21 também. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor em nosso meio. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer sobre os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, pois por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos, frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Amém? Que Deus nos fala, né, dos frutos bons e dos frutos ruins. Né? Aquele que, pelo seu fruto conhecereis, né? Se aquela árvore é boa ou se a árvore é ruim. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, nós temos que fazer a nossa parte, amém? Buscar ter uma vida transformada todos os dias e dar bons frutos. Glórias a Deus, aleluia, para o Senhor. Vou estar lendo aqui também Mateus 24, amém? Glórias a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer assim, em Mateus 24, do versículo 32 ao 35. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Só até aqui, meus queridos amados irmãos, vamos estar lendo. Então, a palavra de Deus nos fala que Jesus virá, né? Glórias a Deus, aleluia. Ele já está às portas, amém? Glórias a Deus, aleluia. Para poder buscar a tua igreja, né? Para poder ver quais frutos nós demos, né, aqui nessa terra para Ele, amém? Então não podemos viver de aparência, não podemos viver no engano, amém? Nós temos que florescer, glórias a Deus, aleluia. Cuidado, né, também com os enganos no caminho, né? A gente vê muitas pessoas querendo nos enganar no caminho, então nós temos que caminhar, né, em Cristo Jesus, amém? Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor nosso meio, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Então, né, nós temos que procurar fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, não vivemos de aparências, mas realmente dar bons frutos. Glórias a Deus, aleluia, seguindo todas as etapas, né, porque o Senhor cobrará de nós, amém? Glórias a Deus, aleluia, santo é o Senhor em nosso meio, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Só até que o Senhor falou conosco, que Deus venha continuar falando em nossos corações, amém?